Irmãos, me apresentando, eu me chamo Jonathan Lucas, Paim Santos, sou da cidade de Passos, participo de um grupo de oração chamado JUSA, Jovens Unidos a Serviço do Amor. Foi lá onde o Tikvá foi lançado, a corda foi lançada, onde eu peguei firme na corda. O texto é muito emblemático, né? Porque faz tipo uma alça de mochilinha, sabe? Assim, ó, passa na axila. O texto fala até axila, né? Eu queria enrolar a corda no C para te puxar com mais, né? Aqui você pegou aqui, mas a cisterna tem 10 metros de fundura. Você acha que você aguentar escorregar a mão na corda ali ia queimar sua mão? Então tinha que fazer tipo uma alça de mochila. Eu queria te enrolar, mas era muita gente. Mas o que importa é que você subiu. JUSA acontece aos domingos, a partir das 19h30, lá na capela do Perpétuo Socorro. Eu costumo falar que o meu grupo de oração ele está enxertado lá no Perpétuo Socorro, no perpétuo, perene, eterno socorro da Virgem Maria. E um dia você estiver lá em Passos, vai lá para você ver. Vai lá para você ver as cordas sendo lançadas para nós resgatar. E hoje eu tenho uma grande companheira. Ontem a gente fez 1 ano e 4 meses de namoro. E eu consegui uma grande obra. Para mim, já poderia ir embora. Meu irmão veio. Josué, eu te amo. Só Deus sabe, né, Josué? Só Deus sabe. Ai, só Deus sabe. Por onde começar? Vamos falar de Jeremias. Vamos falar de Jeremias. E atualmente eu coordeno a diocese do Ministério de Pregação, né? Nesse biênio eu tive a honra, eu tive a oportunidade de poder estar ao lado dessas grandes colunas, essas grandes vigas, essas bases, esses alicerces que nos dão assim a certeza de que nós estamos no caminho certo. Adriana, né, Viviane, e tantos que eu gosto dele, tantos nomes, né? Irmãos, eu queria que você pegasse a sua sagrada escritura, no capítulo 1 de Jeremias, 17 e 19, por enquanto. Enquanto você vai pegando, eu vou anunciando. Primeiro capítulo de Jeremias, versículo 17 ao 19. O tema dessa pregação é uma só voz: fez de mim fortaleza, coluna de ferro, muro de bronze. Esse é o tema dessa pregação, certo? Pega seu texto comigo no versículo 17 ao 19, está escrito nos seguintes termos: tu, porém, cinge-te com o teu cinto e levanta-te, para dizer-lhes tudo quanto te ordenar. Não temas a presença deles, senão eu te aterrorizarei à vista deles. Quanto a mim, desde hoje, faço de ti uma fortaleza, coluna de ferro e muro de bronze, erguido diante de toda a nação, diante dos reis de Judá e seus chefes, diante de seus sacerdotes e de todo o povo da nação. Eles te combaterão, mas não conseguirão vencer-te, porque eu estou contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Dá um beijo na sua palavra. O Juliano me ensinou, meu coordenador de setor pós, que quando você beija a Bíblia, você beija o rosto de Jesus. Vamos dar mais um, né? Merece, né? Que texto maravilhoso, né? Nós estamos aqui falando sobre vocação. E a vocação, ela é primeiramente celestial. A vocação, ela é do céu para a terra. Há uma voz que te chama, e dentro do teu coração você acolhe. Então nós estamos diante de uma eleição aqui. Deus está elegendo Jeremias a ser profeta das nações. O texto, ele é muito emblemático, porque vai falar um pouco antes, né, que Jeremias começa então a ter um diálogo com Deus. No versículo 11, ele diz assim: o Senhor, nestes termos foi-me dirigida a palavra do Senhor. O que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo um ramo de amendoeira. Eu vejo um ramo de amendoeira. Quando vocês olham as bandeiras aqui, ó,
Deus deu a mística das bandeiras. E cada bandeira não tem uma que não tem essa florzinha que você está vendo aqui, é um ramo de amendoeira. E eu vou perguntar para o Jeremias agora, igual Deus perguntou, o que vocês veem no brasão da bandeira? E aí ele continua dizendo, eu vejo um ramo de amendoeira. Viste bem, pelo menos você está enxergando, né? Pelo menos você está enxergando, né? Que é um ramo de amendoeira. Porque velo sobre minha palavra para que se cumpra. Pela segunda vez dirigiu-se a minha palavra do Senhor e assim falou, o que estás vendo? Vejo, respondi, uma caldeira fervente cujo vapor toma a direção norte e sul. Ele estava vendo a profecia de Deus. Quando Deus fala que eu vejo uma amendoeira, e ele pergunta, mas só uma amendoeira você vê? Não, ela está florescendo. Vistes bem, porque é tempo da profecia. A amendoeira florescendo é tempo de profecia. Não é tempo ainda de ficar calado. Não é mais tempo de ficar calado. A renovação carismática, o desperta, foi lá em que ano? 2023. O levanta foi em qual ano? 2024. E qual que é o ano 2025? Anunciar a palavra. A palavra é essa. Olha para o irmão, a palavra é essa, irmão. É anunciar. Dá um tapinha bem assim na barbinha dele e fala assim, é anunciar, caramba. É anunciar, profeta. Anunciar mesmo, calado não. Porque a amendoeira está florescendo. A amendoeira está florescendo. É verdade isso? Então dá uma salva de palmas para Deus, porque a amendoeira está florescendo. Pergunta aí pro irmão aí, que dia, se você puder perguntar qual a hora, o minuto, fala para que dia que eu vou ver você pregando. Eu estou ansioso. Nossa, fala para ele, meu coração está até acelerado. Eu estou ansioso. Eu nunca fui ansioso. Nunca tive ansiedade, Josué. Eu nunca tive uma até tremendo, olha aqui. Eu estou ansioso para ver você pregando. Eu quero ver você pregando de novo, você vai voltar aqui. Ansioso para ver você pregando. Porque a amendoeira está. Mas eu quero falar um pouco. A amendoeira é interessante, mas eu quero falar um pouco sobre a fortaleza, a coluna de ferro, o muro de bronze. Irmãos, imagina só Jeremias pregando 20 anos. 20 anos. Sabe quanto tempo que você prega? 5, 10, 15? Jeremias pregando 20 anos isso. Aí Deus então fala para ele, agora eu não quero só que você pregue, não quero que você comece a escrever tudo o que eu vou te falar. Eu queria que no meio dessa diocese viesse escritores. Eu quero comprar seu livro um dia, tá? Igual Elias, amém? Profeta orante. A irmã falou assim, irmão, eu não quero ser só ela que na subida ela diz assim, tá vendo? Eu não quero ser só Jeremias, não, eu quero ser Elias. Eu falei, ai irmã, nós vamos ter que arrumar uma carruagem de fogo. Porque ela queria subir, eu falei, ele subiu na carruagem de fogo. Então deixa eu falar para você, 20 anos pregando a palavra, agora escreve. Então ele chama quem? Um escrivão, um assessor. É preciso ter pessoas do nosso lado para nos ajudar nessa missão. Não dá para caminhar sozinho. Não dá para você tentar com as suas próprias pernas, porque você pode dar 3 passos sozinho, 2, com 2, com mais uma companhia, você vai muito longe. Mas se tiver acompanhado de 3, a palavra diz, né, em Eclesiastes, que um cordão triplicado, igual aquele ali, ó, uma corda triplicada não se rompe facilmente. Eclesiastes 4. Um cordão triplicado não se rompe facilmente. Nós temos que estar bem acompanhados. Nós temos que ter uma pessoa para nos ajudar. Olha para o seu irmão aí, vê se ele está com cara de Baruco de novo. Eu vou precisar de sua ajuda. Fala para ele, eu vou precisar de sua ajuda. É muito interessante esse negócio de ajudar o outro, sabe? Isso é muito importante, auxiliar, ter alguém para estar com a gente. Porque nós é ser humano, não pode ser sozinho, não só morre de frio, 2 se aquece. Nós precisamos de ter um parceiro para estar junto conosco, para nos ajudar na missão. Um cordão triplicado não se rompe facilmente. Vem cá, Baruque, senta aqui.
e anota tudo que eu vou te falar, conforme a Tawane já havia dito. Para você escrever, você precisa de estar muito atento, porque eu não sei se na época de vocês, lá na época da escola, o professor estava escrevendo, eu escrevia a palavra primeiro que ele, e eu postava para o irmão do lado. Eu não sei se era assim, mas escrevendo, ela ia escrevendo, eu ia escrevendo, e eu não fiz. Tem pessoa que está lá atrás, e a pessoa apaga o quadro. Aí você fala, nossa, eu tenho que pular uma coluna para depois pegar o caderno. Olha para o irmão que a senhora fala assim, sem lentidão, viu? É para escrever rápido. Porque senão aí depois tem que tirar foto. Depois você tem que tirar foto para depois copiar no caderno. Mas deixa eu falar, Baruque era um irmão da pena. Eu gosto muito de Helena Guerra, que Dom Bosco chamava ela de a pena de ouro. As irmãs lá da fraternidade, do convento dela, falavam que ela tinha o 8º dom do Espírito, que era o dom de escrever os escritos de fogo. Olha mais uma vez que está com o seu irmão e fala assim, eu quero ver você igual a Helena Guerra, escrevendo os escritos de fogo. É para escrever com fogo, viu, Davi? Eu gosto de falar com Davi, viu, Celinha? É para escrever para sair fogo. E se não sair fogo, vai sair sangue. E se não sai sangue, pode deixar as lágrimas também escorrer, assim, cair. Elas vão torrar, mas faz parte do texto, faz parte. Baruque, então, começa a escrever essa antologia, uma coleção de coleções sobre o Jeremias. Então ele vai e compila esse pergaminho falando sobre o profeta Jeremias, falando que esse profeta é o profeta da justiça. Repita comigo, justiça! Mas também é o profeta da graça. Vai, repita, profeta da graça. Profeta da justiça, profeta da graça. Nós vamos pregar igual Jeremias. O texto diz assim: você vai arrancar e derrubar, mas você vai plantar e construir. Justiça, arrancar, derrubar. Graça, plantar e construir. Você está entendendo? Vai ter hora que você vai ter que falar mesmo para destruir as falsas muralhas, mas também você vai ter que edificar a sólida muralha. Você vai arrancar, porque você arrancar não é cortar, tá? Arrancar é você desenterrar, arrancar a raiz, igual na oração para arrancar as raízes. Mas também na hora que você pregar, você vai cumprir aquele chamado do Dom Inácio Belmonte, o nosso santo aqui, se Deus quiser, da nossa diocese. Um semeador saiu a semear. Nós vamos arrancar, se preciso for. Mas se ficar um buraco ali, o que nós temos que fazer, Pedro? Joga uma semente lá dentro. Depois você vem e rega. E você vai ver florescer a amendoeira. Irmãos, o profeta Jeremias então é levantado para trazer a justiça e para trazer o profeta Jeremias é levantado para trazer a justiça e assim ele fez. Escreveu o texto. Primeira vez, ele que vai no templo. A primeira vez é ele que vai. Só que ele não entra no templo. Ele fica na porta. Porque fosse assim, talvez se eu entrar lá dentro, não dá tempo de eu dar uma fuga, né? Porque se eles quiserem me pegar, eu já estou aqui na escada, igual a da Penha, ô Vaninho, eu já pulo lá de cima, e ninguém me pega, eu já desço escorregando. Uma vez eu fui escorregar lá, ainda quebrei o braço, tá vendo? Lá na Penha, quem conhece. E aí deixa eu falar para você, então ele chega na porta do templo e começa a pregar para aqueles que estão dentro do templo: endireitai as vossas veredas, abandonai os maus caminhos. Porque ele viu uma coisa muito engraçada que tem acontecido. Eu não sei se lá na minha cidade está acontecendo, eu não sei se na sua está acontecendo. A pessoa vai na igreja, ela ajoelha. A pessoa vai na igreja, põe uma roupa digna, põe um crucifixo, chega a joelho, fala: Deus santo, Deus maravilhoso, Deus poderoso, santo, santo é Deus. Dentro da igreja é santo, é fumaça, é o turíbulo, é fumaça, é glória a Deus. Mas na hora que sai da igreja, é um idólatra. É um idólatra que já está doidinho para ir no show. Vou só na missa e daqui a pouco eu vou ir no show. Porque tem vezes que você fala assim: vamos na igreja, não. O cara fala assim: eu vou no show. Porque ele não quer a igreja, ele não quer o sagrado, ele quer o mundano. A terceira regra da Viviane é
fenomenal para nós. Porque os doutores venceram os demônios, as virgens venceram a carne, mas os santos venceram o mundo. Olha para o irmão pessoal e fala assim: é os santos que vencem o mundo. Sede santos. Sede santos. Então Jeremias, com o seu anúncio importuno, começa a bradar lá dentro: vocês precisam de converter. E o texto é muito claro, porque ele não fala só para os irmãos, porque é muito fácil você pregar para os irmãos aqui. Eu quero ver você pregar para os sacerdotes, eu quero ver você pregar para os presidentes, eu quero ver você pregar, imagina, igual o Raniero cantar lá mesa, pregar para o Papa, imagina, imagina, porque aí você vai só diminuindo, a crista só vai abaixando, né? É um monstrão para pregar para os irmãos, mas não, que chega para pregar mesmo, não é profeta. Profeta, ele é gigante com os pequenos e gigante com os grandes. Profeta é pequeno com os pequenos e pequeno com os grandes pequenos. Entendeu? Não importa quem que está ouvindo a tua pregação, o que importa é a mensagem do alto. Jeremias foi lá e pregou. E quando ele pregou, então, ele teve que parar de pregar. Porque as pessoas, ao ouvirem o contraditório, elas querem cercear, elas querem te calar, elas querem te ignorar, elas querem te afastar. Elas não querem te ouvir, eles não vão te ouvir. Mas pregue oportunamente e inoportunamente. E dentro dos nossos grupos de oração, pregador, você que é pregador, você que é um guardião da palavra. Quando nós olhamos para o início da renovação carismática, dentro lá daquela faculdade, em Pittsburgh, em Duquesne, quando eles oravam pedindo a água que faltava na torneira, eles receberam uma água não material, mas uma água espiritual. Mas eles só receberam essa graça espiritual a partir do momento que eles pegaram a palavra. Então, naquela primeira reunião onde surgiu esse primeiro estalar, essa centelha, estava a palavra. Então, a renovação carismática, ela tem como, eu costumo dizer que o ministério guardião da renovação carismática é o ministério de pregação, porque é o ministério que anuncia a palavra, e a palavra estava lá nos primórdios, a palavra estava no começo, e o verbo estava no início, e como estava no início, também estava lá em Duquesne. Estando em Duquesne, eles partilhavam a palavra, eles comungavam da palavra. Então um grupo de oração tem que ter palavra, porque a palavra é um dos fundamentos do grupo de oração. E olha para o irmão que está ao seu lado e fala: você está vendo a importância de ser pregador? Porque pregando a palavra você vai guardar o carisma, e guardando o carisma você está na vontade de Deus, porque o ministério de pregação é guardião do carisma. Olha para o irmão pessoal e fala assim: você é guardião do carisma. Toma posse disso. Eu estava olhando essa parede aí, ela não estava aqui no ano passado, estava? Quando o texto é muito interessante, que fala assim, ó, uma fortaleza. Mas tem Bíblias que fala que é uma cidade forte, ou na Bíblia do Peregrino está escrito praça forte. De vez de falar uma fortaleza, fala cidade fortificada, coluna de ferro, muro, em algumas palavras muro de bronze, outras muralha de bronze. Pega o mistério, né? O que acontece na história de Jeremias? Que a praça fortificada, ela foi invadida, ela caiu. As muralhas de bronze, elas foram expugnadas, né? Elas foram expugnadas. E as colunas de ferro foram tombadas. Mas eu não te levantei para ser fortaleza, coluna de ferro e muro de bronze. Eu não estou falando que a cidade vai ficar de pé, que as colunas não serão tombadas, que as muralhas não serão vazadas. Eu estou falando que você será a cidade forte. Eu estou falando que você será a coluna de ferro. Eu estou falando que você será a muralha de bronze. Pode cair tudo, mas você tem que ficar de pé. Você tem que ficar sólido. Você tem que ficar na permanência, na constância, na continência, na perseverança. Você tem que permanecer em Deus, porque pode tudo cair ao teu redor, mas você tem que ser o quê? Uma fortaleza. Você tem que ser o quê?
Coluna de ferro. Você tem que ser o quê? Muro de bronze. A cidade pode ser cercada, como a Babilônia cercou a cidade. As colunas podem ser tombadas, como as colunas foram tombadas. As muralhas foram transpassadas, expugnadas. Mas você, Jefinho, você tem que ser uma cidade forte. Você, Julinho, você tem que ser uma coluna de ferro. Você, Leone, tem que ser uma muralha de bronze. Então o que o texto está dizendo, mano? Não se trata dos teus filhos. Eu fiquei pensando na hora que a irmã estava falando, o irmão profetizou ordem. É a ordem no meio do caos. Se você estiver em ordem no meio do caos, está tudo bem. Mas se você estiver desordenado no meio do caos, a coluna da sua vida que era de ferro vai derreter. As muralhas que era de bronze, sua vida vai derreter. E a cidade fortificada da sua vida vai ser invadida pelo inimigo. Olha que muro. A gente vê só o muro, né? Vocês não conseguem ver a base, né? O muro, para cumprir a função dele ali, para cumprir a missão dele ali, ele tem que ter um fundamento. Além de ter essa primeira função de ter um fundamento, ele precisa de ter o que mais? Ele tem que estar no prumo, ele tem que estar aprumado. E outra coisa ele tem que ter também, que é, ele tem que estar nivelado. Quero falar sobre isso com vocês. Eu não falei, mas a minha formação, eu sou engenheiro civil, né? Mas não vou falar na linguagem muito técnica não, mas eu vou falar da sólida muralha. O fundamento é chamado, em outras palavras, de infraestrutura, tá? Porque a infraestrutura, ela tem que ser tanto robusta quanto a estrutura, porque a infraestrutura recebe a estrutura, ela suporta a estrutura. Mas aqui, para nós hoje, para que nós cumpra a nossa missão, nós temos que estar aprofundados em Deus. Repita comigo, eu tenho que estar aprofundado em Deus. Aprofundado em Deus é aqui, ó. É base. O que a palavra diz que a fé é o fundamento do quê? Se a fé é o fundamento, a esperança é o quê? É o muro. É a muralha da esperança. Se a base for a fé, o muro é da esperança. Mas se a base não for a fé, com certeza é desespero. Então deixa eu falar uma coisa para você, nós precisamos de ter a nossa vida aprofundado na palavra de Deus. O fundamento da nossa pregação é o que? É a palavra de Deus, é as sagradas escrituras, é o tripé da igreja. Ninguém constrói uma parede na flor da terra, na flor do solo, não constrói na flor do piso, na superfície. Nós precisamos de construir as nossas pregações mais profundo, nós precisamos de furar mais fundo, nós precisamos de cravar as brocas espirituais no solo, mesmo que ele seja duro, e furar para poder tirar a terra e construir a tua casa sobre a rocha, porque aqueles que constroem a casa sobre a areia, vem o vento, a chuva e cai, e aqueles que construíram a casa sobre a rocha, não cai, é inabalável. Então nós precisamos de estar aprofundados na doutrina católica. Olha para o irmão que o senhor fala assim, você precisa de estar aprofundado em Deus, você precisa de estar aprofundado nas sagradas escrituras, você precisa de estar instalado, engastado na sagrada tradição e no sagrado magistério. Repita comigo, sagradas escrituras, sagrada tradição e sagrado magistério. A partir de hoje é isso, né? A partir de hoje é isso, é fundamento. Nós temos que pregar fundamentando, porque o muro, quando ele tem fundamento, ele vai cumprir a sua missão. Então nós precisamos de ter, primeira coisa, aprofundar. Segunda coisa, uma palavra parecida, aprumamento. Aprumamento, né? Para ficar bonito falar no prumo, é aprumamento. Fala para o irmão, é aprumamento. Fala para esse, apruma-te. Fica aprumado, fica no prumo. O que é ficar no prumo? Ficar no prumo é ficar reto, fica disposto, fica ereto. Numa linguagem mais matemática aí, ortogonal, né? O eixo das ordenadas com os das abscissas, né? Ó. Mas esse ponto aqui, nós precisamos de ter uma intimidade na vertical com Deus, aqui ó, reto, no prumo com Deus, na intimidade com Deus.
O muro para cumprir a missão, ele tem que estar na intimidade com Deus. Se ele tem que estar aprofundado na palavra, agora ele tem que estar aprumado na oração. Ele tem que estar aprumado na adoração. Se ele está aprofundado na palavra, ele tem que estar aprumado no quê? Na oração, na adoração. Porque ele tem que ter esse encontro vertical. Quando você pega lá o instrumento na obra, né? Será que se eu pegar o prumo lá, passa, ô Luiz, a parede está mesmo no prumo? Tinha que ter trazido um prumo para dizer o que é o prumo, né? Eu gosto muito de Zacarias. O profeta Zacarias, numa das suas palavras, ele diz que Deus mandou os seus ministros para dar uma volta na cidade. E eles carregavam um prumo de mão para ver se o povo estava no prumo. É muito interessante esse texto. Porque Deus já está no meio de nós, vendo como está a retidão das nossas vidas, pregador. Olha para o pregador que está do seu lado e fala assim: nós precisamos ter vida reta. Nós temos que estar aprumado em Deus. Se eu estou aprofundado na palavra, eu tenho que estar aprumado em Deus. Eu tenho que estar na conexão com Deus, na vertical com Deus. Amém? Aprofundamento e aprumamento. Aprofundamento na palavra e aprumamento no quê? Na oração, na adoração, na vivência. Mas Deus colocou no meu coração um terceiro momento que o irmão estava cantando ali. A parede tem que estar no nível. O que é o nível? Tem um nível que, né, um nível de mão ali que você põe na parede, mas eu quero aquele nível das antigas, aquele do caninho, sabe, da aguinha, da mangueirinha. Quem sabe da obra aí? É uma mangueirinha que tem uma água dentro, o vaso de honra vai lá na frente, e você fica com a outra parte aqui, e a aguinha, ele marca lá na parede, marca de cá. O que está lá tem que estar na mesma altura de cá e fica no nível. Tem que estar na horizontal. Se no aprumamento nós temos que estar na vertical, no nivelamento nós temos que estar na horizontal. Se nós, no aprofundamento, nós estamos embasados na palavra, embasados na doutrina, embasados na Sagrada Escritura, embasados no magistério, no aprumamento nós estamos em adoração constante, nós estamos em oração constante. Mas não é só ler Bíblia e orar com Deus, nós precisamos de fazer outra coisa. É viva a palavra quando as obras falam. As obras, nós precisamos de ter mais vida horizontal, irmão. Está vendo que nós está tudo da mesma altura agora? Ó? Olha só, estamos no mesmo nível aqui agora. Quando o pregador está aqui fica muito assim, né? Mas aqui, ó. Agacha aí, Adriano, para nós ficar no mesmo nível. Pô, aqui, ó. E aí, galera, nós precisamos de olhar no olho dos nossos irmãos. Tem muito pregador que chega, prega e vai embora. Tem muito pregador que chega no nosso grupo de oração, chega e não conversa com as ovelhas, não anda no meio do povo, não. Nós precisamos ser mais simpáticos. Nós precisamos ter mais empatia. Nós precisamos de pegar mais na mão. Nós temos que ter cheiro do povo, irmão. Olha para uma pessoa e fala assim: eu quero sentir o cheiro do povo, meu filho. Tem que ser igual o Esdras, cheio de povo. Só pequenininho, mas não quer rolo, não quer, nossa, não quero nada que me contraria. Eu tenho que querer. A primeira palavra que a Viviane disse, ela praticamente falou minha pregação: amar a Deus de todas as coisas. Depois ela diz ela amar o próximo como a ti mesmo. É essa horizontalidade que eu estou falando, entendeu? No horizontal aqui, ó. Amar o próximo. Nós precisamos de amar o coordenador, mesmo que você não gosta dele. Nós precisamos de amar aquela pessoa que está te perseguindo. Porque a função da parede não é reagir. A função da parede é o quê? Resistir. Nós temos que parar de ser reativo. Não é que brigar com o pai, não é que atacar o pai, não é que atacar o coordenador. Não te falar. Resistir. O texto diz: resistir o mal e ele fugirá. Resiste, silencia. Se for na hora de você atuar, você vai lá e fala. Mas fica na resistência. Fica aqui na resistência. Olha para o irmão, pessoal. Parede não ataca ninguém, não. Fala, muralha não foi feito para atacar ninguém. Você já viu algum muro batendo nos outros? É os outros que batem no muro. Fala, se as pessoas baterem em você, olha para o irmão, pessoal, e fala assim: você gosta de caçamba. Na hora que alguém esbarrar em você, peitoral de aço, as pessoas vão cair, mas agora você não vai ficar igual um muro esbarrando todo mundo, batendo todo mundo, porque parede não tem função de reação, ela tem função de quê? Resistência.
Como é que está a resistência da sólida muralha aqui hoje? Para ter resistência tem que estar aprofundado no quê? Na onde? Aprofundado no quê? Nós temos que estar aprumado no quê? Nós temos que estar nivelado no quê? Com os irmãos na obra de caridade. Eu queria convidar você a ficar de pé agora, que nós iremos clamar essa presença poderosa de Deus para vir trazer solidez, e para trazer solidez, fortificação, fortalecimento, nós precisamos estar aprofundado. Pega a tua palavra agora, pega a tua Bíblia. Você que não trouxe a Bíblia, junta com o irmão do lado, nem que segura na Bíblia aí. E vamos, nesse momento agora, eu quero convidar o Venturini, chamar o Juliano, chamar o Ailton, chamar a Wayne, chamar os irmãos que coordenam o Ministério de Pregação. Eu queria que você pegasse a tua palavra agora, põe a mão na tua palavra, pregador. Pega a tua espada, pregador. Pega seu texto, sinta esse vento tocar, sinta esse vento soprar. Pega no texto agora, para chamar os irmãos já para se posicionar. Faz um fazinho para mim, um sol, e um mi menor, um lá. E vamos orar comigo assim, vai falando, vem Espírito Santo de Deus, tu que és aquele que inspirou os agiógrafos, tu que és aquele que inspirou os escritores das Sagradas Escrituras. Antes de Baruque escrever, Jeremias ouviu a tua palavra, e quem disse foi o sopro. Eu ouço a voz do vento, eu ouço a voz do sopro do teu Espírito. Escreve, Baruque, põe a mão no texto agora, põe a mão no texto agora, e vai falando, vem Espírito dos quatro cantos dos céus, vem Espírito Santo dos quatro cantos dos céus, vem sobre nós, uma sólida muralha blindada pelo Espírito Santo. Repita comigo, uma sólida muralha blindada pelo Espírito Santo, uma sólida muralha blindada pelo, uma sólida muralha blindada pelo, pode ser mais alto, uma sólida muralha blindada pelo Espírito Santo. Eu faço parte dessa muralha, sólida muralha, te pega, ele pode pegar. Eu parte dessa muralha, sólida muralha, te pega. Pode subir tua voz. Eu faço parte dessa muralha, sólida muralha, te pregadores, te pregadores. Nesse momento agora, vai sentindo essa brisa do vento soprar. O natural. Vamos do natural para o sobrenatural. Vamos começar assim. Fecha seus olhos e sinta essa brisa leve. Sinta essa brisa tocar sua pele. Sinta o oxigênio entrar pelo seu nariz. Respira. E vai falando, Espírito Santo, vem. Vem tocar meus pulmões. Vem encher minhas veias de oxigênio. Mas não o oxigênio o O2, mas o oxigênio espiritual, o vento sopro, a pneuma. Eu quero estar cheio da pneuma. Eu quero estar cheio do teu Espírito. Eu quero estar invadido. Eu quero estar tomado pelo sopro do teu Espírito. Vai falando, vem Espírito. Vai falando que nas minhas veias correm Pentecostes. Fala para o Espírito Santo, nas minhas veias correm o Espírito Santo. Nas minhas veias correm Pentecostes. Vem Espírito Santo de Deus, venha aprofundar minha vida, venha aprumar minha vida, venha nivelar minha vida. Vamos embora, você chegou aqui. Você chegou aqui com Jeremias. Jeremias viu a cidade invadida, as colunas tombadas, as muralhas furadas, vazadas. Mas quando ele olhava para dentro dele, ele percebia que dentro dele havia uma fortaleza sendo construída. Estava sendo construída ferros, uma coluna de ferro,
combate sem igualdade de armas, sem equiparação de armas, mas a força do Deus vivo está sobre mim e me levantou, e me capacitou, me preparou, me ungiu, me designou desde o ventre da minha mãe para me ser sólida, para me ser coluna de ferro, para me ser muralha de bronze. Por isso agora vem Espírito Santo. Vai pedindo, irmãos, o Espírito Santo para sustentar você. Você quer essa muralha. Peça para que o Espírito Santo possa te dar essa força que você precisa para se manter de pé, alinhado, acalmado com a força do céu. Vem Espírito Santo levantando a cada um de nós, sustentando esses pregadores, Espírito Santo. Vai falando que o Espírito Santo sustentar você de pé, para que você possa ser esse muro, essa muralha de bronze. Quando o Teodoro falava que você não mexe, quando você aguenta a pancada, você está ali na frente, peça para o Espírito Santo levantar você hoje, colocar você de pé, alinhado, arrumado, para que tudo que bater em você possa voltar para trás, porque você possa ser sustentado. E é o Espírito Santo, irmão, que nos sustenta, é o Espírito Santo que mantém nós de pé, e fala: vem Espírito Santo, vem Espírito, me sustenta, me fortalece, Espírito Santo. Irmãos, você chegou aqui desanimado, sem força, não está disponível, não quer parar de pé. Fala: vem Espírito Santo, eu momento agora. E eu peço, Senhor, o teu Espírito sobre nós. Vai nos sustentando, Senhor, vai nos edificando, vai nos colocando de pé. Vem Espírito Santo, sustentando os pregadores, sustentando a diocese, sustentando os profetas, Espírito Santo. Aqueles que estão abatidos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão querendo cair, aqueles que estão sendo engolidos, Senhor. Levanta, Senhor, levanta, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me coloca de pé nessa manhã. Espírito Santo, me faça uma coluna de ferro, uma muralha de bronze. Levanta, Senhor, os pregadores. Sustenta, Senhor, para que eles não possam mais cair. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem sobre nós. Meus irmãos, o teu sustento está em tuas mãos, que é a palavra do Senhor. Mas para nós nos mantermos de pé, para nós estarmos alinhados com o nosso Deus Altíssimo, com a nossa missão na igreja, com o nosso ministério, nós precisamos estar diante desse Deus amado, diante da palavra, mas principalmente diante das nossas comunidades, irmãos e irmãs. E o Espírito Santo vem nos iluminar, o Espírito Santo vem derramar bênçãos e graças, mas sozinho eu não consigo, e eu necessito imensamente da graça de Deus, mas da presença do meu irmão, porque o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E quem é meu próximo? É aquele meu irmão, aquela minha irmã, que caminha comigo, que reza comigo, que participa comigo e clama pelo Espírito Santo as bênçãos sobre todos nós. E nesses simples gestos, um vai sustentar o outro, de dois em dois, aquele que puder. Deixe sua Bíblia sobre a mesa, a palavra que nos sustenta, mas agora quem vai nos sustentar é a força, é a oração do meu irmão. Eu sustentando a ti na minha oração cheio do Espírito, e você sustentando a teu irmão cheio do teu Espírito. É essa coluna de ferro, é essa fortaleza que vem do Senhor. E nós temos a certeza que quando oramos um pelo outro, quando intercedemos um pelo outro, a força do Espírito Santo se duplica, ela triplica, ela se torna enorme, porque a ação do Espírito Santo derramada um sobre o outro vem daquele que te ama imensuradamente, vem daquele que te adora, vem daquele que te levanta, daquele que te sustenta. Vem, Espírito Santo, sustentar a este meu irmão, a esta minha irmã, com a tua força, com esse fogo abrasador. Eu quero, Espírito Santo de Deus, que o meu irmão cada vez mais seja tocado por esse teu fogo santo, que eu me torne cada vez mais, lá no meu grupo de oração, na minha comunidade, este fogo abrasador, esse irmão, esse servo cheio do Espírito Santo, emanado da graça que vem de Jesus. Por isso nós te pedimos,
pé, como aquele muro santo que o Senhor quer, confia, espera que eu seja. Vem, Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós a tua força, sustenta-me, 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 na unidosa muralha, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo de Deus, te pregadores, eu faço parte dessa muralha, sólida muralha, te pregador, muito forte, eu faço parte, sólida muralha, te pregador. Maria sustentando essa oração agora, o Senhor me colocava para este momento, é que muitas muralhas de bronze estão se afundando naquela cisterna, como a de Jeremias. E aqui, meus irmãos, através deste momento da nossa oração, você que é coordenador de grupo de oração, paroquial, de setor diocesano, é para que nós possamos sustentar essa oração, meus irmãos, que assim como aquela corda resgatou Jeremias do poço, aqueles irmãos que estão aqui hoje, meus irmãos, aqueles irmãos dos nossos grupos de orações, que estão se afundando na lama, daquilo que o mundo tem oferecido, nós vamos clamar agora, sustentando essa oração, pedindo mesmo que o Espírito Santo vai ao encontro daquelas pessoas, daqueles irmãos, daquelas muralhas que estão se afundando na lama, daqueles irmãos que já não conseguem mais viver em comunidade, meus irmãos, já não aguenta mais os grupos de oração, vai pedindo, vai falando, vem Espírito Santo de Deus, vai levando o teu pensamento naqueles seus servos, meu irmão, naqueles pregadores, que já não estão mais nos nossos grupos e pedindo, vai falando, vem Espírito Santo, visita aquele povo agora, visita aqueles irmãos, resgata eles, Senhor, assim como Jeremias foi resgatado pelaquela corda, pelaquela comunidade de 30 irmãos, que foram lá resgatar Jeremias, que as nossas orações, meus irmãos, possa mesmo fazer com que o Espírito Santo tire essas pessoas do fundo do poço, tire essas pessoas do desânimo, resgate essas pessoas. Então vai falando, vem Espírito Santo agora, vem Espírito Santo de Deus soprando sobre cada grupo de oração dessa diocese, Senhor, que teu Espírito Santo possa fazer como em Pentecostes, Senhor, levantar, reacender o fogo no coração de cada pregador. Vai pensando, meu irmão, minha irmã, naquele irmão que já não consegue mais caminhar. Como a irmã disse aqui, aqueles irmãos que estão deixando o grupo para cuidar das suas famílias, mas realmente estão perdendo as suas famílias, porque já não conseguem viver em comunidade. E aqui nós vimos, meus irmãos, que na dinâmica da cisterna precisou de 30, precisou de uma comunidade, só que sozinhos, vazios, nós não conseguimos. Então vem falando, vem Espírito Santo agora, vem Espírito Santo dos 4 cantos do mundo, soprando sobre essa diocese, soprando cada setor, sobre cada paróquia, sobre cada grupo de oração, Senhor. Que o Espírito Santo possa derramar a graça sobre nossos corações, para que nós sejamos inundados por esse sopro, por essa força do alto, pela graça do alto. Então eis-nos aqui, Senhor, derrama o teu Santo Espírito, o teu Santo Espírito vindo inundando todo o nosso ser neste dia de hoje. Eis-nos aqui, derrama, Senhor, derrama a tua graça, vinde Espírito Santo nos fortalecendo, vinde Espírito
Pesando sobre muitos de nós. Você está exercendo o seu ministério, o seu chamado, irmãos, mas como obrigação, não por amor. E o Senhor quer libertar todo esse espírito às vezes de medo, esse espírito que está rodeando, tirando os pregadores da missão verdadeira de profetizar. O cansaço espiritual, o cansaço que às vezes abate sobre você e você não quer ir mais profetizar. E agora você vai rezar por você agora e falar para o Espírito Santo tirar todo esse cansaço espiritual, toda essa preguiça espiritual, tudo aquilo que está impedindo você de profetizar e falar no nome de Jesus. Fala agora, vem Espírito Santo me libertar hoje, Senhor. Vem Espírito Santo libertar todos os pregadores, a nossa diocese, Senhor, do abatimento espiritual, Espírito Santo. Vem sobre nós, vem nos libertando, vem nos curando, Senhor, nos tire da cisterna, tire, Senhor, levanta